Estamos de volta, vamos continuar falando sobre alma, esse vocábulo tão importante para a nossa vida. Não sai daí. A tradição filosófica, lá na antiguidade, começou pensando a alma basicamente no que se pode dizer numa tripartição da alma. A alma tinha 3 partes e isso perdurou por muito tempo. Eu acabei lendo no último vídeo um pouco sobre o vocabulário de Platão, da alma, mas tem um trecho aqui do vocabulário grego da filosofia que fala um pouquinho sobre a alma do Platão, que não falou no vocabulário do Platão. Então vamos ler aqui, quer ver? Na página 124. Falando da teoria da alma dividida em parte racional e irracional, né? Uma parte da alma que pensa e outra parte da alma que não pensa. No Timeu, ele mostra o demiurgo formando 2 almas para o homem, uma dotada de um princípio imortal e fadada a separar-se do corpo, e outra mortal, para animar o corpo. No entanto, na República, no 4º livro da República, ele divide a alma em 3 partes, mas também toma como ponto de partida a divisão bipartite, o princípio racional, logos, e o princípio irracional, alogon. Mas esse último se desdobra em coração, timós, que tem sede no peito e preside a vida afetiva e sensibilidade, epitimia, que tem sede no ventre e preside a vida vegetativa. Platão depois, no 9º livro da República, estabelecerá uma correspondência dessas 3 partes da alma com as classes sociais. O povo, governado pela sensibilidade, os guerreiros, governados pela força, e os dirigentes, governados pela razão. Essa tripartição da alma, ela praticamente vai se perpetuar na tradição filosófica. O Aristóteles adota o esquema bipartite. A alma humana compreende, por um lado, a alma dotada de razão e, por outro, a alma desprovida de razão. E no De Anima, sobre a alma, ele desdobra a alma irracional. De fato, define a alma como aquilo pelo que vivemos, percebemos e pensamos. 3 funções que só podem incumbir a 3 almas diferentes. Uma alma vegetativa, que o homem tem em comum com os vegetais e os animais, uma alma sensitiva e motora, que tem em comum só com os animais, e uma alma intelectual, a alma que conhece e compreende, que é o lugar das ideias e só o ser humano possui. E aqui, vamos dar uma aprofundada nisso, lendo o vocabulário de Aristóteles, sobre a alma também em Aristóteles. O Tratado da Alma é, de fato, um tratado de biologia geral. Nele, a alma é definida como a forma do corpo vivo, assim como a visão é a forma do olho ou a machadeza a forma do machado. A alma e corpo formam, pois, uma substância única. A alma não poderia existir fora do corpo, mas não é qualquer corpo que serve de matéria para qualquer alma. O corpo tem de possuir qualidades que chamaríamos de físico-químicas, que o tornem apto para levar a vida correspondente à sua alma. Há, portanto, vários tipos de alma correspondentes aos diversos tipos de ser vivo. Aristóteles distingue na alma 3 grandes capacidades, ou faculdades, que infelizmente chama por vezes de partes, que marcam as etapas de um desenvolvimento da alma. Toda alma tem uma faculdade nutritiva. É a característica essencial, ou seja, a do ser vivo. Todo ser vivo é capaz de assimilar certas substâncias exteriores. A faculdade nutritiva é também faculdade de reprodução, sendo a reprodução a outra característica definitória do ser vivo. Alguns seres vivos têm, além da faculdade nutritiva e reprodutiva, a faculdade sensitiva e discriminatória. São os animais. Enfim, entre os animais, alguns têm, além dessas 2 faculdades, uma faculdade motora, que faz que possam percorrer o espaço para satisfazer suas necessidades. A faculdade sensitiva da alma é que Aristóteles dedica os mais importantes desenvolvimentos. Ele vai falar de sensação, ele vai falar de percepção. E eu vou pular esse trechinho que eles dão essa esmiuçada aqui. É só um trechinho rápido que eu vou pular. Aristóteles aborda o problema do pensamento depois do problema da percepção, mantendo paralelismo entre as 2 operações o máximo de tempo que consegue. Ou seja, a gente pensa o que percebe e a gente percebe o que pensa, mas ele mantém esse paralelismo o máximo que consegue.
O sentido e o sensível devem, de certo modo, tornar-se uma única e mesma coisa, assim como a mente e o inteligível. De qualquer modo, o pensamento é impossível sem imagens, e sem essa faculdade das imagens, chamada fantasia, que se apoia na percepção sensível e só pode advir por meio da percepção sensível. No entanto, se cumpre ao intelecto ser o lugar das formas, ele terá de ter a capacidade de receber essas formas sem matéria. O intelecto tem uma dupla e paradoxal relação com a atualidade. Em primeiro lugar, é atualizado pelos inteligíveis, que são em ato, mas também a função de atualizar os inteligíveis envolvidos nas sensações e nas imagens. Pois os inteligíveis de Aristóteles não são ideias à maneira platônica, que existem em ato acima do sensível. Daí a distinção que Aristóteles faz de um intelecto paciente ou passivo e um intelecto agente, fonte inesgotável de comentários e especulações nos séculos seguintes, notadamente entre os pensadores medievais. E assim termina o verbete alma aqui no vocabulário de Aristóteles. Eu tenho para mim que essa divisão do intelecto é uma hipótese minha, tá? Sou eu que estou falando isso. Mas não seria essa divisão do intelecto passivo e o intelecto ativo, né? O intelecto paciente, o intelecto agente. Não seria a fonte da confusão dos termos latinos para anima e animus, quando eles vão falar de alma? Porque essa tripartição ficou marcada na filosofia, né? A alma ficou tripartida por um bom período na história da filosofia. E aqui no vocabulário latino da filosofia, quando a gente vai ler a alma, já começa aqui falando anima e animus. Aqui, ó, tá vendo? Alma. Esses dois termos são responsáveis por falar de alma. Uma das primeiras coisas que o aprendiz de latim aprendia outrora sob a férula do mestre era distinguir a alma feminina, sopro vital produzido pelo elemento aéreo, que um parente recolhe cuidadosamente da boca do moribundo quando ele o exala no derradeiro momento, e a alma masculina, que a domina, a sustenta e a protege, princípio da energia interior, da coragem, da vontade e do julgamento. Entretanto, o aprendiz de latim logo se dava conta de que as coisas são mais complicadas. E aqui a gente vê, ele começa a falar de como que realmente fica complicado os textos latinos trazem muita confusão quando vão falar de ânima e animus. Ele fala assim que o animus é a alma inteira em relação ao corpo, é a psique, sede da inteligência, da vontade, da afetividade, da sensibilidade e da própria vida do indivíduo. Pois o ânimos, apesar da nítida oposição mencionada no começo, também pode adotar o sentido de ânima, o sopro vital que foge do corpo ferido pelas mesmas vias que o sangue. Então você vê, aí ele continua aqui. Inversamente, acontece que ânima se entende no sentido de ânimos e designa até a faculdade de inteligência e de raciocínio, a ponto de o substantivo feminino tender a eclipsar o masculino para se tornar o único equivalente de psique em sua mais ampla acepção. Então, e o ânima é o termo, uma preferência, no entanto, pelo feminino quando se trata de expor a doutrina platônica da tripartição da alma. Então, eles continuam falando aqui de como que a tripartição da alma e essa situação entre ânima e ânimos, que com o correr da tradição, né, com o correr do tempo filosófico aí, das pessoas pensando e tal, o ânima e ânimos acabaram se tornando sinônimos. Sabe? Quando você está numa construção frasal que pode usar o masculino, você usa o masculino. Quando você está numa construção frasal que exige o feminino, você usa o feminino. Então ficou bem aleatório o uso desse ânima e ânimos, né? E assim a gente vê como que essa tradição preparou o terreno para a Revolução Cartesiana, que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Você vai ver assim, aqui só para terminar, né? O tradutor comentador do Timeu, chamado Calcídios. A ânima, segundo Platão, é uma substância sem corpo que se movimenta por si mesma, racional. Será esse também o uso na filosofia medieval. Ao considerar a ânima, segundo ela própria, isto é, como substância espiritual, estaremos de acordo com Platão, e ao considerá-la segundo a forma de animatio,
que ela imprime ao corpo, estaremos de acordo com Aristóteles. Ou seja, eu consigo entender que a tradição latina não foi muito além das definições que Platão e Aristóteles deram, né? A gente pode perceber como que a antiguidade marcou o exercício filosófico por muito tempo. E na época moderna, lá em Descartes, no século XVII, a coisa começou a mudar. E vamos ver por que essa coisa mudou no próximo vídeo, tá bom?